cara que era bem mais velho que ela, só que ajudava muito, sabe? Porque naquela época a gente era muito pobre, vivia passando dificuldade e as condições de vida dele eram muito melhor que a nossa. Então, assim, ele vivia quebrando galho lá em casa. Só que a minha irmã, ela falava assim que ela não se relacionou com ele por dinheiro. Ela se relacionou porque realmente gostava dele. E eu acredito, porque a minha irmã, ela é uma pessoa humilde assim. Já eu não. Eu sempre fui diferente dela, sabe? Toda a vida eu fui mais vaidosa, mais ambiciosa. Eu odiava a vida que a gente tinha. Eu odiava não ter condições para comprar roupa boa, para ter perfume bom, sabe? Eu achava assim que aquilo era um desperdício de vida para mim, que eu tava desperdiçando a minha vida, a minha juventude, a minha beleza naquela miséria que a gente vivia. Tanto que o Jonathan era meu amor de infância, a gente sempre se gostou e ele vivia me pedindo para namorar com ele, só que eu não aceitava pelo fato dele também ser pobre. Então, assim, apesar de que eu amava ele, sempre amei, para mim não servia, porque ele também não tinha dinheiro, então, né, do que ia adiantar? E aí teve uma época, quando eu tava com 17 anos, que eu resolvi dar uma chance pra gente, sabe? A minha mãe ficou falando demais que essa minha mania de grandeza ia me afundar, né? Que tinha coisas mais importantes na vida, que era o amor. O Jonathan era um rapaz tão trabalhador, então eu resolvi dar ouvidos pra minha mãe e comecei a namorar o Jonathan. Só que a gente brigava o tempo todo e o motivo da briga sempre era falta de dinheiro. Eu queria sair, ele não tinha condições, então eu brigava. Eu queria um lanche, ele não tinha condições, então eu brigava, era só briga atrás de briga. E aí, o primeiro dia dos namorados que a gente passou junto, o namorado da minha irmã deu pra ela uma correntinha de ouro maravilhosa. E eu sabia que uma daquela o Jonas nunca ia ter condições de me dar. Mas quando ele chegou pra mim com um simples bombom, falando pra mim assim que era o que ele tinha condições, que era simples, mas era de coração, aquilo pra mim foi o fim da picada. Eu fiquei com muito ódio, eu briguei com ele, sabe? Gritei, xinguei. Falei assim pra ele que se ele não tinha ambição de ser alguém na vida, então pra mim ele não servia e aí eu terminei. E eu não vou mentir não, eu sofri muito, porque de verdade eu amava o Jonathan, a gente se amava, sabe? Mas pra mim a minha ambição, ter uma vida melhor, ter uma vida mais tranquila, era mais importante do que o amor, do que gostar, enfim. Foi aí que eu caí assim numa deprê, sabe? Eu fiquei mal pensando assim que se eu tinha terminado com o amor da minha vida, então como eu ia fazer pra sair daquela vida, sabe? Eu ficava só pensando nisso. Foi quando eu decidi que eu queria o namorado da minha irmã pra mim. Porque eu pensei assim, é um desperdício, a minha irmã nem gosta de se arrumar, nem vaidade ela tem, sabe? Ela não usufrui de nada que o dinheiro dele pode proporcionar pra ela, então pra que ela quer um namorado rico? Foi quando eu decidi e eu me empenhei a seduzir ele. Eu fiz de tudo que eu pude, de tudo que você imaginar. E olha, não foi fácil, porque ele era louco na minha irmã. Só que a minha cartada final foi quando eu vi que de nada adiantava, e aí eu parti para um plano de emergência. Eu fui na casa dele um dia que ele estava sozinho, e aí eu entrei e simplesmente tirei toda a minha roupa na frente dele. Fiquei assim, ó, completamente nua, e é óbvio que ele não resistiu, a gente ficou ali. E depois a gente passou até um caso. E aí um tempo depois que nós dois estávamos tendo um caso escondido, ele estava muito apaixonado por mim, ele estava deslumbrado também, porque modéstia à parte eu sempre fui muito bonita. Foi quando ele decidiu também terminar com a minha irmã e me assumir. E lá em casa foi um furdunço feio, a minha mãe não aceitou, sabe? A minha mãe sempre teve esse negócio de princípios. Ela me expulsou de casa, falou assim que eu era uma cobra e que ela não me queria debaixo do teto dela. E aí eu fui morar com ele. O meu ex-cunhado passou a ser o meu marido. E eu tava nas nuvens, porque até que enfim eu tava vivendo uma coisa que eu sempre sonhei, sabe? Eu tinha cartão sem limite, eu ia no shopping, eu comprava o que eu bem quisesse. Algum tempinho depois, quem me conhecia antes nem me reconhecia mais, porque assim, eu tava ficando 24 horas produzida como eu sempre sonhei.
E no começo, isso foi o suficiente pra mim. Só que conforme o tempo foi passando, isso não tava me preenchendo mais, sabe? Eu fui sentindo um vazio, sentindo como se estivesse faltando algo pra mim. E realmente tava, porque me bateu uma carência, uma saudade da minha família. Eu tava me sentindo tão sozinha, sabe? Eu tinha de tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Eu não tinha minha família para dividir a felicidade comigo. Eu não tinha o Jonathan, que sempre foi o amor da minha vida. Eu nunca esqueci ele, sabe? Para dividir aquela felicidade comigo. E aí um dia, mais uma vez, eu caí em depressão, eu e as minhas depressões, né, que faz eu causar loucura. Fiquei muito mal para baixo, tava com muita saudade do Jonathan. Então, assim, sem saber direito o que eu ia fazer, eu simplesmente saí e fui atrás dele para matar a minha saudade. Mas naquele dia, quando o Jonathan me viu, olha, eu não gosto nem de lembrar, o Jonathan me expulsou como se eu fosse, sei lá, um cão sarnento, sabe? Ele falou assim que não queria me ver nem pintada de ouro, que eu era a mulher mais vagabunda da vida que ele já conheceu antes. Eu tava me sentindo assim completamente humilhada e o pior, humilhada pelo amor da minha vida, sabe? Eu saí da casa do Jonathan assim, desesperada, desnorteada, sem saber que direção eu ia tomar. Foi quando eu bati na casa dos meus pais, porque tudo que eu precisava naquele momento era um carinho, um colo da minha mãe, sabe? Para me consolar, para acalmar meu coração, para me dar um conselho. Só que a minha mãe, ela nem quis me receber. Ela mandou me falar assim que ela só tinha uma filha, que era minha irmã. Então eu voltei para casa naquele dia tão desesperada que eu pensei em tirar a minha vida. Eu só não fiz isso porque naquele mesmo dia parece que tudo aconteceu, sabe? Parece que foi Deus me mostrando assim que o dinheiro não é nada. Naquele mesmo dia eu descobri que eu tava grávida, então assim, eu não podia tirar a minha vida porque eu tava grávida. Hoje tá com 8 anos que tudo isso aconteceu e da minha família quem fala comigo é só o meu pai. Até hoje a minha mãe e a minha irmã nunca me perdoou. Aqui em casa eu vivo um inferno porque eu não posso sair mais, eu não posso fazer nada mais. O meu marido, ele me proíbe de tudo, eu vivo escrava dentro dessa casa e ele joga na minha cara até hoje. Ele fala assim, não é dinheiro que você queria, então eu te dei, só porque agora você é uma mercadoria que eu comprei e eu só vou te descartar a partir do dia que eu enjoar, porque até lá você é minha, você me pertence. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A história de hoje veio mostrar que dinheiro não é tudo nessa vida, né, gente? Aliás, se a gente for comparar com outras coisas, o dinheiro ele não é nada. Eu acho que é saudável, sim, a gente ter um nível de ambição. Eu, Angélica, penso que o ser humano ele tem que ter ambição para ele possuir suas próprias coisas na vida, né? Mas uma ambição saudável, uma ambição que você vá construir com seu próprio esforço, sabe? Sem desejar nada de ninguém, sem invejar nada da vida de ninguém, trabalhando e correndo atrás para ter um conforto, para ter uma casa, sabe? Para poder viajar. Eu acho que uma ambição desse tamanho é até saudável, mas uma ambição como a da história, né? Que a pessoa passa por cima de qualquer um, de qualquer coisa, para ter dinheiro, coloca o dinheiro acima de tudo. Essa pessoa, ela nunca vai conseguir ser feliz na vida, porque ela busca no dinheiro aquilo que o dinheiro sozinho, ele não pode oferecer para a pessoa, que é a felicidade, né? Então, o que eu aprendi com essa história de hoje é que coloque primeiramente os seus amores, a sua família, o seu caráter em primeiro lugar. Em segundo, você coloca a sua ambição, mas a sua ambição saudável de você trabalhar e você mesmo correr atrás das suas coisas, tá bom? E é isso, eu embolo demais para explicar, mas eu acho que deu para entender. Espero muito que vocês tenham gostado demais dessa interpretação de hoje. Deixe seu joinha, porque é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho. Ativa o sininho de notificação para ficar por dentro toda vez que eu postar história nova no YouTube e te avisar.
Me siga lá no Instagram, que é esse que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que lá eu fico 24 horas interagindo com vocês através dos stories, tá? Então não perca tempo, vai lá me seguir. E se você quiser me enviar a sua história pra eu estar lendo, analisando e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que vou deixar passando aqui na sua telinha. Lembrando que o nosso canal ele é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico, nada do tipo picante, tá? As histórias que eu conto aqui são histórias que vocês, inscritos, me enviam e algumas que eu mesma escrevo, porque elas são reais, baseadas em fatos reais e muitas fictícias, tá bom? Sem intenção de enganar ninguém, a minha única intenção aqui é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição de vida no final, como foi essa, tá certo? E é isso. Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau!